Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, estou falando os três momentos do dia porque eu não sei, né, as pessoas irão assistir esse vídeo em diferentes momentos, né? Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todas também. Estamos aqui para mais uma edição do Diálogo com Egressos, que é um projeto de uma ação gravada na qual estou colocando na semana de extensão esses encontros, né, com os egressos, visando, sobretudo, pensar no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, na licenciatura em Artes Visuais, onde esses egressos falarão, né, do seu processo de experiência de escrita com o trabalho de TCC. E considerando também as histórias de vida, as experiências formativas, outras nuances acerca da sua relação, tanto acadêmica quanto pessoal também. Hoje eu tenho aqui o Arthur, né, que vai inicialmente fazer uma apresentação e depois a gente passa para outros tópicos desse diálogo, dessa entrevista, né? Considerei diálogo porque é um processo de interação aqui entre as nossas ideias, concepções e tudo que envolve uma dinâmica de formação. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, professor. Bom, meu nome é Arthur Barbosa, sou formado em licenciatura em Artes Visuais. Em 2019, eu apresentei meu TCC, que teve o professor, que eu tive a oportunidade, né, tive o prazer de ser orientando, né, do professor Luiz. Então, foi um momento muito interessante, assim, do curso, em que eu tive contato com outras áreas de pesquisa, né, que aí a gente já traz para a memória, para a formação, para autoformação, né, e todas essas questões que envolvem tanto a pesquisa do professor, quanto questões que eu acredito, né, que foram relevantes para o momento da minha pesquisa. E considerando, Arthur, essa questão, né, da relevância do teu tema, dessa implicação, né, com o campo da pesquisa, como você falou, formativa, autoformativa, da pesquisa narrativa e autobiográfica, eu gostaria que você falasse sobre a questão do campo das artes visuais, porque uma vez que você se inseriu, né, no curso de artes visuais, na licenciatura especificamente, eu sei que você tem trabalho, né, como artista também, você transita nessas outras áreas, nessa outra esfera aí da formação em artes, mas como se deu a sua escolha, como que aconteceu essa relação com as artes visuais? Quando eu falo isso, eu estou pensando em nuances relacionadas até à época de escolarização, períodos assim que às vezes ficam mais recônditos da nossa experiência subjetiva e que, à medida que a gente vai para uma área, a gente aciona, né? As lembranças surgem sobre esse encontro com as artes visuais. Bom, interessante, porque é algo que eu até comento no TCC. O meu contato com as artes, ele não veio de um lugar de erudição. Ele veio pela cultura pop, por uma coisa, né, de massas mesmo, pelo desenho animado, pelos filmes, pela música. Então, ele não, na minha família, né, não existia esse interesse pelas artes, assim, de uma forma tão formal, assim, né? Então, veio de fato através desse outro caminho, né? Desse caminho, digamos, alternativo. E aí, ao longo da minha formação, fui me interessando por música. Até comento no TCC que teve uma parte da minha vida assim em que eu tive banda, que eu fui músico, que foi muito importante para o meu interesse também nas artes visuais, né? Porque no meio em que eu estava inserido, as artes visuais, o muralismo, as ilustrações também estavam sempre presentes. E eu, como sempre gostei muito do desenho, da ilustração, da imagem em movimento, eu acabei me interessando também pelas artes, né? Era algo que me interessando por cursar artes, né? No caso. Como tinha comentado, eu estava terminando uma outra graduação, que era Direito, e aí
naquela incerteza do que fazer, eu queria ter feito uma outra graduação, sim, que tivesse contato ali com alguma coisa artística, né? E aí me falava, por que você não faz artes, né? E eu acendeu uma velhinha ali, acendeu uma luz que para mim não tinha sido acesa, né? E a questão da licenciatura, ela meio que veio também por acaso. Eu acho que eu até comento isso no TCC também. É, eu acreditava que poderia ser um outro caminho também que eu poderia tomar, né? De poder dar aula, que de fato se concretizou posteriormente, que foi uma experiência interessante que eu até posso comentar depois, mas resumindo, né? Não foi um caminho formal, né? Mas que me trouxe até aqui. Eu comento isso no TCC e, obviamente, me fez interessar por outras coisas, né? Eu até estava lendo recentemente um livro da Bia Medeiros, As Teses, que ela comenta um pouco disso, né? Que não se trata de fazer os alunos serem estetas, mas que é, de fato, produzir um senso estético, né? Nesses alunos. E quando você fala, né, eu reli, né, o seu trabalho até para o nosso encontro, para poder lembrar de algumas coisas. Então, quando você fala dessa questão da música, né, acho que do cinema, da imagem, né, de forma assim, contundente na sua formação, são essas interfaces, né, com o olhar, com a estética, né, com aquilo que tem uma outra subjetividade, sobretudo acerca da sua relação, né, com o olhar, que eu acho que é muito forte, essa questão do estético, da estética também. E quando a gente fala, fui para a licenciatura ou fui para artes visuais, né, pode ser apenas uma situação que, como você falou, não foi premeditado, né? Vou fazer licenciatura em artes visuais, que eu quero ser professor, né? Essa frase bem contundente. Mas é a experiência formativa que vai acontecendo, né? De uma maneira, ingressei no curso, é licenciatura, né? Tenho, né? Ou seja, sou artista, né? Já trabalhei com música, tive banda, então tem essa entrada, né, muito forte na música. A questão do desenho, para você também, eu acho que é a animação, né, o trabalho com a ilustração, o design, né, acho que você tem essa pluralidade, né, em termos de linguagens artísticas, isso é muito bacana, porque o aluno né, o discente que está ingressando no nosso curso, que está assistindo o vídeo, está pensando, eu vou fazer licenciatura e vou estar fadado aí para uma escola da aula. Não, é um leque de possibilidades, né? Então, você tem uma possibilidade que é a escola, mas você tem muitas outras que dialogam com o campo das artes visuais, né, que é o teu caso. Então, você tem como opção dar aula, como opção trabalhar com cinema, uma série de opções. E aí, quando você traz essa escolha, né, essa coisa que te fisgou em algum momento pelas artes, né, de um modo geral, pensando nas linguagens, quais outros contextos, vinculados ou não ao campo das artes, você poderia lembrar ou trazer para a gente enquanto uma narrativa, para pensar, numa lembrança, né? Achei que esse contexto não seria vinculado, mas depois ele estava totalmente relacionado, né, tinha uma relação intrínseca com a formação em artes visuais, até mesmo com a licenciatura, porque é a questão do acesso da memória mesmo, né, que você trabalhou no seu trabalho de conclusão de curso, de ir buscando essas reminiscências, né, o processo arqueológico, né, que é uma palavra muito bem-vinda para essas questões, né, é uma arqueologia mesmo, uma escavação. Então, você tem uma lembrança pontual para trazer para a gente sobre isso? Teve uma experiência que aconteceu na universidade, né? Que foi uma atividade dificílima para mim, logo no primeiro período, nos primeiros dias, inclusive, assim que eu entrei, que era no curso, na matéria de FLV, que a gente tinha que levar a imagem mais importante da nossa vida. Só que assim, não era assim a imagem da minha mãe, a imagem de algum familiar, não era nesse sentido, né? Não era uma fotografia. Sim. Seria uma imagem que sintetizasse, né? E a minha, eu não consegui assim, não consegui, assim,
não só eu como outros colegas, a gente não conseguiu sintetizar em uma imagem o que seria o mais importante para a nossa vida, né? A imagem que seria mais importante. Eu me lembro de ter pego uma imagem que eram aqueles círculos laranjados dos Looney Tunes, porque aquilo já ativava memórias da infância e, né, pegando ali o gancho da primeira pergunta, de coisas que ativavam o meu interesse pelas artes, né, pelo desenho, principalmente. O meu primeiro passo foi de fato desenhar, né? Ali com uns 3, 4 anos já fazer os primeiros rabiscos. Então, eu peguei essa imagem, assim, até hoje eu fico inconformado com essa imagem, porque como que pode uma imagem de Looney Tunes ser a coisa mais importante, né? De fato, não tenho resposta para isso, mas está tendo TCC. Então, vem desse lado também, né? Então, a imagem animada, o cinema, que também tem uma questão afetiva muito grande dentro da minha vida, da minha particularidade, né? Que a minha mãe também gostava muito. E ela alimentou esse gosto comigo também. E então é isso. Eu acho que outras particularidades também saem desse lugar, né? A música, que não tem a ver exatamente com as artes visuais, mas que alimentaram esse meu desejo criativo, né? Da criatividade, da arte, do artístico, do estético. Pois é, e quando você traz essa imagem desses círculos concêntricos, né? Porque é isso, né? Aquela imagem com vários círculos, né? Que tem uma coisa de um movimento, de uma perspectiva. Às vezes você, como você falou, eu não me conformo. Essa imagem ela pode ter inúmeros sentidos, né? Porque a imagem, aí tem uma questão até de um teórico, né? Do Etienne Samain, né? Que fala que as imagens pensam, né? As imagens têm vida, né? Porque a gente atribui sentido para as imagens, a gente dá um significado, mesmo que de forma subjetiva, de uma forma assim que você não consegue traduzir em palavras, mas aquela imagem te captura, ela te pega, né? De algum modo. Uhum. E aí, claro, o cinema, a televisão, essa imagem, né? De profusão, a imagem de movimento, se relacionam com o próprio movimento da vida, né? Dessa coisa dinâmica e tal. Então, existem muitas possibilidades de pensar, né, nesses contextos vinculados ou não ao campo das artes visuais. Né? O mais interessante pensarmos, né, eu acho que aí tanto você, como a minha própria história de vida, a sua história de vida, de outros sujeitos, é o que faz com que o sujeito se enderece ao campo das artes. Isso acho que é sempre fundamental nós pensarmos, até pela questão de ser um campo muito particular, muito subjetivo, né? A própria questão da música, né? Eu ouço música, eu produzo imagens mentalmente. Sim, Né? Então, sim. a imagética, né? A imago, ela é algo que permeia o nosso cotidiano desde o momento que a gente abre o olho, nasceu, abre o olho, começou, né? A relação com o mundo, Uhum. né? Com as imagens. Então, isso é muito bacana você trazer, às vezes, um exemplo muito corriqueiro, mas para que outros sujeitos comecem a pensar também, porque, às vezes, essa dinâmica da disciplina não estava vinculada a uma imagem, uma fotografia familiar, é uma coisa que tem um contexto. Não, às vezes é uma imagem, né, com uma representação assim para você muito significativa e que o outro, ao olhar, não tira, né, aquilo não mexe tanto com ele, não reflete tanto no sentido da subjetividade de uma outra pessoa quanto da sua. Então, eu acho um exemplo maravilhoso. Você coloca isso, inclusive, no trabalho, né? Fala sobre... Coloco, sim. Pois é, muito bacana. E aí, considerando a questão até da UNB, da Universidade de Brasília, eu gosto sempre de tocar nesse ponto porque, né, a gente, sobretudo nos tempos atuais, hoje, né, a gente está com a universidade, né, a produção do conhecimento, a ciência, né, num lugar assim meio complexo, né, hoje, né, na atualidade. Então, quando a gente fala de universidade pública, de produção de conhecimento, tanto nas áreas exatas como nas áreas humanas, na área das artes, que trabalha com subjetividade, quando você se endereçou, né, o curso de artes visuais, você procurou o UNB, né, dentro daqui da região. A gente não tem muitas opções, tem a Dulcina de Moraes, a UNB,
Não tem. A UFG, que é mais distante, mas a escolha da UNB, ela teve um peso, assim, uma representação em termos, eu quero estudar na Universidade de Brasília, fazer artes visuais na UNB? Bom, eu sou de Goiânia, né? Eu sou nascido em Goiás e durante toda a minha vida foi vivida em Goiás. E a UNB parecia muito distante para mim, né? Eu tinha ido a Brasília 2 vezes, mesmo estando a 200 quilômetros de distância, né? Que não é muito longe, né? Do lado. Então, mas a UNB sempre pareceu muito distante para mim. Eu nunca soube dizer por quê, né? Talvez por morar em outro lugar, onde não tivesse família, não tivesse conhecido e tal. É, eu me lembro que assim que eu terminei o curso de Direito, eu já estava, né? Antes de terminar o curso de Direito, eu estava me planejando já para outras possibilidades. A UNB acabou, assim, sendo... Eu acabei passando na UNB sem pensar, nossa, e se eu passar? E aí eu passei e falei, cara, e agora? Eu vou, né? Eu vou, tô aprovado, não posso simplesmente deixar de lado. E aí, como era mais perto de casa, mais perto de Goiânia e tal, tanto é que nos primeiros meses eu ia com muita frequência para Goiânia. E foi maravilhoso, assim, hoje, já formado, eu sinto muita falta da UNB. Sinto muita falta. Eu acho que vale o aviso para os outros estudantes que estão ingressando, né, seja na licenciatura ou no bacharelado, aproveitem bastante, ao máximo. Eu sei que está num tempo de pandemia, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, né? Mas eu busquei aproveitar ao máximo a UNB em todos os lugares. Eu fiz trabalhos na faculdade de saúde, na psicologia, também na comunicação, nas artes cênicas. Então, eu procurei explorar o que foi possível assim, dentro da UNB. Eu, como venho de um background de ilustração, do desenho, posso dizer que eu fiquei um pouquinho assim desapontado, talvez, porque a UNB, de fato, é uma universidade moderna e o curso de artes visuais ele é um curso que lida mais com a questão da arte contemporânea. Mas isso foi logo no início, né? Depois que o tempo foi passando e tal, eu também fui me apaixonando pela arte contemporânea, pelo não figurativo, né? Fui tomando interesse por esse outro lado também. Então, eu acho que eu até fugi um pouco da pergunta, mas seria isso. Não, necessariamente você não fugiu, porque logo depois, né, na sequência aqui do meu roteiro, porque o entrevistador tem um roteiro, né, senão a gente se perde, seria justamente pensar, né, nessas experiências relevantes que você vivenciou no contexto do curso. E aí você já falou, né, nas disciplinas que você cursou na medicina, enfim, naquele núcleo, né, de abertas, né, módulo livre, nome é esse, no módulo Sim. livre, que quando eu cheguei na UNB eu não conhecia isso. Quando eu me tornei coordenador, fui ocupar a função, eu levei um susto. Eu falei, mas pode fazer disciplinas na medicina? Os alunos podem. E eu achei isso o máximo, porque eu venho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, não tinha isso, né? Você ficava vinculado ao seu núcleo ali, ao departamento e tal, disciplinas oferecidas pela história, né? Algumas estudos de história, era do departamento de história dado no departamento de educação, onde eu fazia o curso de educação artística. E eu achei isso muito bacana. E é um diferencial, né, Arthur? Isso aí, de fato, é um diferencial. E aí, além dessas disciplinas, dentre, né, essas experiências que você teve com as disciplinas, existe alguma outra coisa que você queira destacar no sentido do contexto, da vivência desses anos na universidade, no curso? Alguma outra experiência relevante? Tem bastante coisa, né? Eu participei de alguns projetos de extensão na psicologia, né, com o professor Domingos Coelho, que foi muito bom também. Era um projeto, eu não sei se inclusive se está ativo hoje em dia, né, mas era um círculo de cultura surda. E aí ele tinha um projeto de fazer um vestibular um pouco mais acessível, né,
criando imagens, né? Não que facilitasse, mas que tornasse mais acessível, né, para o surdo. Então, ele trabalhou com o pessoal das artes visuais, né? Dentro desse projeto, ele também tinha um projeto de fazer uma animação, um curta animado, né? Que quem fez o roteiro, quem dirigiu, só não animou, né? Mas o pessoal que fez tudo dentro desse curta foram os alunos da Escola Bilíngue de Taguatinga, né? Que eram surdos. Então, foi enriquecedor essa experiência, assim, foi muito bom. Tive experiências muito boas também nas artes cênicas, com os professores de lá, trabalhei com eles, fiz matérias em que acabava trabalhando como direção de arte. Vou até colocar entre muitas aspas, né? Mas isso também foi muito, muito interessante. Durante não sei se eu posso falar isso aqui, mas durante a graduação teve até uma ocupação, né, que os alunos fizeram, que foi também uma experiência vivida dentro da universidade, né, que tinha matérias e oficinas que os próprios alunos estavam dando, então foi também uma experiência muito interessante que os alunos fizeram, que partiu dos alunos, né, e muitos professores, inclusive, colaboraram. Eu acredito que foi isso, assim, fazer essa graduação no UNB foi maravilhoso, assim, foi incrível. Não, eu te agradeço por trazer essas lembranças, esses episódios, porque isso, inclusive, né, permite com que os novos alunos, os que estão querendo ingressar e os que já estão, né, como alunos, como calouros, né, que entraram no semestre passado, vão entrar no próximo, eles comecem a pensar dessa maneira mais plural, né? Eu estou num curso, mas eu posso dialogar com diferentes projetos, como você falou, né, da medicina, da psicologia, da comunicação, de áreas que são interdisciplinares. E a ocupação, eu acho que, enfim, faz todo sentido, até porque a gente está falando desse movimento em prol, né, da universidade pública, né, Sim, gratuita. Então, é isso, é a defesa, aquele movimento de ocupação, eu, né, enfim, estou desde 2009, então, né, estava nesse período dando aula, participei, a gente entende a dinâmica daquele momento, as questões, as reivindicações. Então, isso aí é mais que legítimo no sentido de pensar que, em algum momento, a gente tem que pular mesmo e defender, né? Isso aí claro, claro. é claro e contundente. As ocupações, elas surgiram nesse intuito, né? Se não me engano, era 2017, 2018, não sei. Sim, E ela veio com esse intuito de defender a universidade pública, né? sim, sim. E precisamos defender mesmo, né? Porque essa ideia do senso comum de achar que a universidade ela produz muita coisa, né? Você mesmo está trazendo Sim, inúmeros exemplos. Então, ao provocar também, né, os meus egressos, os ex-alunos a falarem sobre essas coisas, é para isso, para ter um registro, né, de como que a universidade ela é relevante na vida de todos nós. Eu sou prova, né, porque eu sou fruto da educação pública, eu sempre estudei em escola pública, né, e muitos alunos ali também têm essa trajetória pela escola pública, outros com nuances, né, do privado, do público, mas ao fazer uma universidade pública, a gente toma consciência, né, essa coisa da responsabilidade que nós temos com aquilo que é público, né? Com aquilo que é investido no sujeito exatamente. e que ele devolve para a sociedade em algum momento. Seja na função professoral, seja na função artista, pesquisador, o economista, enfim, todas as áreas do conhecimento. Então, Arthur, é excelente essa sua narrativa, porque isso, de alguma forma, né, faz com que a gente repense, né? Pense e repense sempre o lugar da universidade pública na trajetória de vida de todos nós. E aí, retomando aquela questão que eu acho extremamente relevante sua, que é a relação com as outras linguagens, né? Eu gosto muito quando te conheci, né, que você fez o chá comigo, o seminário lá do ateliê autobiográfico, que foram surgindo aquelas coisas todas da música, daqueles registros, né, de memória que você foi trazendo, e não só você, muitos outros alunos com nuances particulares em determinados contextos, né, das artes, fora também das artes.
eu vou ficando cada vez mais encantado com esse campo da história de vida, das trajetórias formativas, porque eu tenho falado isso contundentemente nas entrevistas aqui nos diálogos, né? Os sujeitos são sujeitos com história, né? Todos nós temos né, uma relação com aquilo que a gente vai construindo. Nasceu, já começa a ter história, né? Então, isso é muito interessante pensar. E aí, se você puder trazer mais alguns dados, né, dessas experiências com diferentes linguagens, eu acho que a questão até da música é muito forte para você, né, no sentido da escuta, da atuação numa banda, a questão audiovisual, né, o cinema, os registros que você tem, o conhecimento que você tem sobre, né, autores, diretores e tudo mais, pensar assim, pontualmente nessa relação e falar de como isso foi e ainda é decisivo, né, para o sujeito que você, né, está se tornando, se tornou, para a sua atuação enquanto professor, que eu acho que isso também, na hora de dar aula de desenho, isso acaba agregando, porque a gente leva muito de si mesmo, né, para uma aula. Então, se você puder trazer alguma nuance dessas experiências com diferentes linguagens, seria super relevante para a gente. Bom, eu sempre fui apaixonado por essas três partes, assim, né? Talvez até seja bobo delimitar, mas eu sempre fui apaixonado por arte, de uma maneira geral, né? Eu acho que eu só não me meti em artes cênicas de fato por uma timidez mesmo. Mas, vamos lá, a música, eu até comento um trecho do TCC, né? De que eu me lembro muito especificamente de assim, muito pequeno, 4 anos, eu passar na frente de uma loja com minha mãe e ver um teclado musical, né? Desses que vendem em loja de eletrodoméstico, e eu dei birra por aquilo. Eu nunca... Como que uma criança de 4 anos vai dar birra por um teclado daquele tamanho? E eu quis muito aquilo, mas acabou que eu não ganhei. Minha mãe até ela pensou assim tal, mas eu não sei por quê, talvez por alguma dificuldade financeira, né? Ela não pôde me dar aquilo. E a música acabou ficando por muito tempo dentro da minha cabeça. Assim, meu pai uma vez comprou um violão, mas eu não sabia tocar, ninguém queria me ensinar, não tinha ninguém para me ensinar. Meu pai não sabia também. E esse violão acabou ficando, não sabia nem a afinação dele, né? Comecei a trabalhar isso em 2010, mais ou menos. Com o meu primeiro salário, eu comprei uma guitarra usada de um colega. Muito ruim, uma guitarra muito ruim. Mas foi com ela que eu aprendi a tocar. E assim, autodidata, total. Peguei a internet e fui aprendendo ali, fazer os acordes, onde colocava o dedo, como que paletava, como que funcionava um instrumento de corda, né? E aí não sou um exímio músico, né? Mas eu aprendi sozinho a guitarra, aprendi sozinho posteriormente, comprei também um teclado, um controlador MIDI, e fui aprendendo ali, e é algo pelo qual eu sou apaixonado, né? E eu, inclusive, dentro da UNB, né, quando a gente teve que fazer alguns exercícios artísticos, né? Uma das atividades que eu tive que fazer, acho que foi em FLV, não me lembro, era desenhar, não, era desenho 3, era desenhar sem ser com lápis e papel, né? Desenhar usando outras coisas. E aí, o meu exercício foi fazer uma música que a waveform, não sei se o professor está familiarizado com a waveform, que é aquele desenho que as ondas fazem, né? As ondas musicais fazem, as ondas sonoras fazem. Que a waveform, ela ia aumentando, né? Então, tinha um gráfico, né, que ia crescendo, e a intenção era aumentar a waveform ao longo de uma parede, assim, né? Então, esse foi o exercício, foi desenhar com a música. Que a música não existia, né, sonoro, mas existia visualmente. E em relação ao cinema, ao audiovisual, né, eu sempre quis transitar também dentro desse meio,
muito apaixonado por cinema desde cedo, assim. É claro que também, assim como a formação nas artes, né, o cinema também não veio de um lugar erudito, não veio de um lugar formal, não veio conhecendo a história do cinema, passando pelos clássicos. Claro, veio do que foi possível ver. E aí depois eu fui tomando gosto e aprendendo, e lendo os livros, Luiz Manuel Xavier, lendo os outros teóricos que me chamaram a atenção, né? E dentro do audiovisual acaba transitando também com a imagem das artes, né? Que está ali a animação, que também já foi algo com que eu trabalhei. Acho que a gente fez até uma matéria juntos, não sei se o senhor lembra, que o senhor sugeriu uma palavra, um termo que era imagem animada? Acho que era esse termo. E é interessante pensar, porque daí nesse termo tem a imagem de movimento do Deleuze também, né? Só que é uma imagem que está sendo produzida pela pessoa que está desenhando, enfim. Aí viaja, né? E, posteriormente, também pude trabalhar na TV Escola, né? Que foi uma experiência muito, muito, muito boa, assim. Foi um trabalho que eu gostei muito. Fiquei lá por mais de 2 anos, como editor de vídeo. E aí, dentro desse lugar aí, eu tive mais experiência com o fazer do audiovisual, né? Editar as imagens, montar um vídeo, uma sequência audiovisual, enfim. O termo que você se referiu agora da imagem animada surgiu no projeto interdisciplinar, porque você fez Exatamente. comigo o projeto e o ateliê. Eu acho que foi concomitante, né, no mesmo semestre, trabalhou com as duas Eu acho que foi disciplinas. um antes e depois o outro. Foi um projeto e depois o... Sim, projeto, depois você fez o ateliê, que era o SCHA, né? E Isso. esse conceito de imagem animada surgiu lá no tema, né, que seria o tema gerador do pré-projeto para o trabalho de conclusão de curso. E aí é muito interessante nós pensarmos nessas nomenclatura, nesses conceitos, termos que surgem, porque eles vêm dialogando justamente com isso que você está trazendo, né, sobretudo da música, né, dessa própria animação, dessa sonoridade, né, de traduzir da música e virar um desenho para uma disciplina, para exigência. Ao mesmo tempo, quando você fala, né, da questão do cinema, da apreensão da imagem inicialmente, para depois ir para a teoria, né, você foi aprendendo primeiro, você vivenciou primeiro uma prática, né, com a imagem, com a televisão, com os filmes clássicos, para depois estudar. Muito bacana. Ao mesmo tempo, mesmo caso com a música, né? Você, de alguma maneira, já com 4 anos, já queria a imagem do teclado que Exatamente. reduziu a cor das teclas, o contraste, né, entre o branco e o preto, enfim, possivelmente vários elementos ali estavam atuando, né, naquele sujeito, né, em você, na infância, e produzindo esses desejos, né, aquilo que move o sujeito. Então, é muito interessante porque lá no momento, né, que é até o nosso próximo tópico, que eu sempre pergunto sobre essa questão do tema de pesquisa, né? Como é que surge um tema de pesquisa, o famigerado assim, meu Deus, eu vou fazer trabalho sobre o quê? E o projeto interdisciplinar é uma disciplina que antecede justamente para o aluno produzir um pré-projeto, né? Já desenvolver uma ideia. E eu me lembro que no projeto você trabalhou justamente com essa coisa da imagem. E aí, como você tinha esse conhecimento da coisa da própria animação, a imagem animada, e que vai dialogando com todas essas outras memórias, essa arqueologia memorialística, né, que é o primeiro tópico do seu título, do seu TCC, né, escavações memorialísticas, se eu não me engano, né, arqueologia, está aberto aqui, deixa eu ver para não falar, escavações memorialísticas, né? Então, foi até um termo que eu peguei emprestado seu, né? Porque eu acho que essas sim, sim, escavações você... sim. Porque a escavação ela vem desse lugar mesmo de buscar, né, os subsídios para nos entendermos, né, um autoconhecimento, a autorreferencialidade, enfim, está dentro de várias perspectivas da pesquisa narrativa e autobiográfica. Então, a imagem animada ali no PI ela já estava latente, a coisa da imagem. Quando você fez o ateliê, eu acho que foi contundente,
porque ali a gente trabalhou com aquele retrospecto, né, aquele processo retrospectivo das fotografias, da infância, de uma série de coisas que eu acho que você foi recuperando isso. E a cada encontro, né, que nós tínhamos de orientação, né, surgiam coisas que você ficava a pensar, né? Você ficava assim, vou pensar sobre isso, porque, consequentemente, isso tem uma implicação. Por que hoje eu estou aqui? Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu quero atuar com artes visuais? Então, isso é muito relevante, é muito determinante, né? Mais do que relevante, é determinante para a vida de todos nós, esse passo, esse momento que a gente tem que parar e pensar, né? Por que hoje eu estou aqui? Quais foram as minhas experiências? E aí, claro, né, considerando isso que você falou e tudo mais, vamos retomar, então, essa coisa do tema, né? Pensando até mesmo em PI, eu acho que a gente pode fazer uma nuance, né, de projeto interdisciplinar, da própria disciplina de ateliê autobiográfico, que foi o seminário em Teoria Crítica e História da Arte, tem que enfatizar isso, né, porque não existe uma disciplina chamada ateliê autobiográfico, é um tema dentro de uma disciplina aberta chamada Seminário em Teoria Crítica e História da Arte, que foi 9 ou 3, tem uns números, né? Só para o aluno, o discente que está ingressando, que está lá, entender o que é isso. E aí o professor trabalha com a pesquisa dele, né? Com aquilo que o interessa, e oferece isso para os alunos. Foi essa a questão. E aí, quando você foi para a monografia, para o trabalho de conclusão de curso, a gente foi ajustando esse tema, né? Eu me lembro sempre, no primeiro encontro, né, quando o aluno me procura para orientação, que solicita, eu sempre converso no primeiro dia e a gente vai pensando em 3 caminhos, né? 3 rotas eu lembro disso. De pesquisa. Porque o olhar do professor é sempre muito reflexivo. Eu sou um professor reflexivo. Eu olho para o aluno e eu penso, né? Quem é esse sujeito? Por que ele está aqui? A partir do que eu ouço, claro. Está tudo a partir do que eu vou escutando. Então, eu acho que é importante você dizer, olha, você pode ir por aqui, pode ir por aqui, pode ir por aqui. É o papel da orientação. Não é dizer aonde, como tem que ir, mas apontar caminhos. E aí eu me lembro que no segundo encontro você falou, eu acho que eu vou por esse caminho, gostei dessa experiência de pensar, né? Eu gosto de cinema, eu gosto de imagem, então eu quero pensar por que isso foi. Né? Foi mais ou menos uma conversa nesse sentido, eu tenho uma boa memória para essas coisas. Né? Se eu tiver com Não, foi isso mesmo. você pode me corrigir. E aí, nesse sentido, Arthur, vamos voltar até a PI, para a gente fazer uma cronologia, né, e ficar mais claro. Porque lá em PI a gente estava se vendo pela primeira vez, acho que foi a primeira disciplina que você fez comigo e tudo mais. Como é que foi pensar num tema, naquele momento, que já seria um tema para o TCC? Né? Como é que é recortar um tema? Como é que é pensar num recorte? Quais são os entraves, as angústias que residem, né, nesse momento que você já tinha passado anteriormente pela formação no direito, você já tinha uma experiência de graduação, mas eram outros desafios de fazer uma outra escrita acadêmica, considerando que era um outro curso, uma outra monografia, um outro trabalho. Bom, a minha primeira impressão, assim que eu entrei é PI, né? Projeto interdisciplinar. Projeto interdisciplinar, exatamente. Eu nunca tive certeza. Quando eu entrei em PI, eu ainda não sabia o que eu queria falar. Eu tinha minhas áreas de interesse, mas eu não sabia se era sobre aquilo que eu ia falar, tanto em PI quanto no TCC, né? E aí, tentei levar para o que eu já sabia mais ou menos, né? Que era essa questão das animações. Né? Na época eu estava muito empenhado com animação, tinha feito curso e tal, então eu estava empenhado em trabalhar com animação. E aí pensei isso aplicado ao ensino, né? Nas escolas. Né? Aí até posteriormente, até cheguei a desenvolver um método assim, né? Que é interativo com os outros alunos, acho. Só que isso não foi na matéria com o professor, foi com a Ana Paula, que ela estava dando estágio 2 ou 3, não sei. E aí eu tive que pensar, né? Eu estava ali trabalhando com os alunos de uma escola onde eu estava fazendo estágio e
tentei aplicar esse método do ensino da animação, né, da imagem animada com os alunos, né, porque eles diziam que gostavam de desenho animado, não sei o que e tal. Aí eu levei umas massinhas e fui tentando explicar. Na época eram alunos muito jovens, assim, né, muito pequenos, então talvez não pudesse ser uma explicação muito científica de como funciona o frame e a imagem, né? Mas eu falava, olha, vocês vão mexer essa massinha para algum lugar e eu vou tirar uma foto. E aí depois vocês saem. Aí depois vocês voltam de novo, mexem, eu tiro outra foto. E aí a gente foi construindo assim, né? Esse método. Eu até fiz com o pessoal do estágio 2, foi bem interessante, assim. E aí, voltando, né? A gente estava no PI e eu fui falar sobre a imagem animada. Aí eu contei um pouco sobre a história da animação e tal. O professor me auxiliou muito. Inclusive, esse termo da imagem animada, né? Foi daí, foi ele que sugeriu. E fiz o PI e tal, bacana. No semestre seguinte, eu já estava prestes a me formar, só precisava terminar de pegar os créditos, né? E quem que eu vou procurar? Quem que eu vou buscar para me auxiliar? Eu não sei nem sobre o que eu vou falar, né? Na época eu estava já empolgado com falar sobre estética, não sei o quê. E aí procurei o professor Luiz, que já tinha me auxiliado no PI, e foi um trabalho muito satisfatório, foi muito bom trabalhar com ele, né? A orientação e tudo mais. E ele me explicou um pouco sobre a área de estudo dele, tudo, a pesquisa memorialística, né? E foi algo que eu me interessei, assim, porque daí eu poderia aliar os meus interesses, né? E buscar como uma escavação mesmo. E é quase terapêutico, né? Com a permissão da palavra. Mas é quase terapêutico fazer esse TCC, porque a gente vai, de fato, buscar coisas do passado, assim, e como que tudo isso se envolve com o nosso ser e com os nossos interesses, principalmente na questão do campo das artes visuais, né? E aí, já no TCC, eu estava meio que louco para me formar, porque já estava dando 4 anos já, né? E eu querendo me formar logo. Mas, assim, acho que isso vai ficar para um próximo tópico, não é isso? Essa experiência da pesquisa por TCC. Sim, porque à medida que você vai fazendo esse recorte de tema, né, que foi o que eu perguntei, então você tinha um tema de imagem animada, aí só para, né, quem vai assistir entender. Então, o tema já estava ali, né, tinha um tópico, que era imagem, ele já estava definido. Embrionário, né? Isso, assim. ele já vinha, porque ele já residia, ele já vinha de outras experiências suas com a própria relação da imagem, lá nos 4 anos, quando você viu a imagem do teclado. Claro que ali, conceitualmente, você não ia definir o que é uma imagem, o que é o conceito, o teclado, mas é a coisa da apreensão, né, do contato com algo visual, que possivelmente poderia estar numa animação de desenho, um teclado aparecendo lá nos desenhos da televisão. E aí, claro, a nossa percepção cognitiva, ela captura, né? Então, a imagem... Eu me lembro quando a gente começou o processo de orientação, foi muito bacana, né? Trazer o Jacques Aumont para pensar o conceito, né? Os autores que foram transitando, né? A Martins de Oliveira. O Aumont é um autor com que eu leio até hoje, né? Pois Porque ele também é. trabalha com essa questão do cinema. É um clássico, justamente, né? Tem o Bazin, tem vários autores, tem a Martine Joly, Análise das Imagens, tem vários autores que transitam, né? O próprio Etienne Samen, essa coisa toda. Então, é só para a gente poder, né, deixar aqui bem contundente como que isso é definidor, como que isso é bacana. E aí, no caso, né, do chá, você foi aprimorando isso, porque você se deparou com aquela coisa do reconhecimento de si mesmo a partir de imagens fotográficas. Ah, sim. Aí foi. E aí, quando... Eu... e aí o tópico seguinte, né, e aí você até usou agora uma expressão de... Você falou, é terapêutico. A escrita é terapêutica. A escrita, ela deposita, né, em algum lugar, né, sobretudo quando a gente fala trabalho de conclusão de curso, isso tem um peso
porque é concluir uma etapa, uma fase para você ir para um outro estágio, né? Formativo, mestrado, doutorado, que seja. Então, a escrita tem esse lugar também do terapêutico, no sentido de você depositar num papel, numa tela, algo que você sabe que o outro vai ler. Isso é algo de uma complexidade enorme, né? Como a questão da própria imagem que eu comentei no início, né? A gente começa a dar aula virtual, eu estou me vendo, então a autoimagem, né? A gente vai lidando com essas coisas. E a escrita é isso, é compartilhamento, é doação, porque o outro vai ler isso. E o próximo tópico dialogaria um pouco com essa questão, que é no sentido de pensar justamente a experiência de pesquisa e de escrita, que, claro, e você particularmente, né, alguns alunos em particular no trabalho de conclusão de curso, foram para esse lugar da escrita de si, que é permeada justamente por isso que você falou, de uma questão da memória, de uma escavação, de se entregar também a isso, porque, ao mesmo tempo, é preciso que você esteja predisposto, né, a pensar, a refletir. É doloroso, tem questões, né? Porque a vida da gente é permeada de nuances, né? De prazer, de satisfação, de alegria, de dor, de uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, é um processo terapêutico porque você se vê e você elabora muitas coisas nesse processo da própria ideia de rememoração, né? Retrospectiva, de olhar para trás, e isso te projeta prospectivamente, porque você começa a pensar, né, no que foi, no que fez, no que viu, e joga-se para frente, né, que é a questão prospectiva. E aí, Arthur, considerando, então, esses dois movimentos, né, que foi a pesquisa, necessariamente a experiência da pesquisa, que você... Né, eu fui orientador, mas o trabalho é todo do aluno, ele que tem que se jogar, ele que tem que ir atrás das fontes, né, das imagens, enfim, é um trabalho grosso, né, um trabalho pesado. E, ao mesmo tempo, na hora da escrita, que, claro, para você realmente escrever não é um problema, porque você tem uma facilidade enorme de traduzir, né, em palavras o pensamento. O teu trabalho é gostoso de ler por isso, né? Você, me lembro da Ana Paula na banca, né, as considerações que ela fez, porque é justamente esse olhar que ela teve, a professora Ana Paula Caixeta, fala o nome inteiro, né, Ana Paula Caixeta, que você fez a disciplina de estética, ela também já tinha um olhar sobre você, e ela, claro, vem da literatura, tem formação em arte, então ela tem um trânsito sobre a coisa da estilística, da própria escrita. E aí, considerando também a dimensão da escrita de si, falar desses três movimentos, né? Experiência de pesquisa, de escrita e de uma escrita de si que vai para a intensidade da narrativa, daquilo que você conta. Como é que foi esse desafio? Porque a gente sabe que escrever é sempre um desafio, né? Alguns têm mais facilidade de traduzir isso, outros é mais duro, mas é sempre um desafio, né? A questão da escrita. Então, a pesquisa, a escrita de si e... Pesquisa, como foi a experiência da pesquisa para o TCC, no sentido dessas escavações, dessa coisa memorialística, como que foi o processo da escrita que culminou numa escrita de si, que a escrita de si é isso que permeia a pesquisa narrativa e autobiográfica, e quando eu faço uma escrita, né, uma arqueologia, né, eu consigo fazer, né, o processo mesmo autobiográfico, né, biografia, essa escrita da vida, que eu tenho que fazer toda essa genealogia para dizer quem eu sou, quem eu fui, aonde eu estou e para onde eu quero ir, né, que são as instâncias da temporalidade. Vamos lá, eu acho que essa resposta ela pode até se autocomplementar em relação a essas três etapas. Sim. A pesquisa é interessante, porque o método científico, né, eu estava lendo o Zamboni, acho que foi até o senhor que me passou o Zamboni, não sei se foi. Esse método artístico, né, esse método científico voltado para o campo das artes, ele não é tão exato quanto o método científico, né? Então, lá se pressupõe uma certa exatidão. Então, fazer uma pesquisa que envolve o subjetivo, isso foi desafiador, assim, à primeira vista. Para meu primeiro contato, isso foi bastante desafiador, assim, né? Tem coisas que você tem que se abrir, né? Algumas coisas você pode até tentar suprimir na escrita, né? Você vai recuperar essas memórias, você vai usar, inclusive,
As imagens, né, olha como a fotografia era importante para a construção dessa memória visual, né, que caminha ali pela nostalgia, pela memória, enfim. Mas foram esses artifícios que eu tentei usar, assim, né? A memória, as imagens que me vinham à cabeça, que eu considerava importantes, né, para aquela escrita. O fato de colocar isso no papel, de escrever, assim, aí já eu tentava ali a escrita narrativa com a escrita acadêmica. Isso foi interessante também. Nunca tinha escrito em primeira pessoa, né? Já tinha passado por uma graduação, e aí eu vim escrever aqui na primeira pessoa com um tom quase ensaístico, né? E foi delicioso. Eu, às vezes, quero escrever assim, né? Hoje em dia, assim, e tento me frear para não escrever desse jeito em lugares nos quais eu ainda não conheço. E, por fim, a escrita de si, né? Colocar tudo no papel que 3 pessoas da sua banca vão ler sobre a sua vida e que vai ficar ali no repositório e que outras pessoas vão ler, talvez os espectadores aqui do canal leiam também. Então, é assim, dá nervoso. Como que eu vou colocar algumas coisas? Igual eu falei no começo, anteriormente, né? Algumas coisas a gente pode até suprimir, pode até fingir que não aconteceu, mas tem coisas que estão lá, né? Que a gente tem que se abrir para que dê essa profundidade para o trabalho. Não, sim, e eu sempre digo, né, nos 8 entrevistados, né, que eu selecionei aqui nesse momento para fazer as entrevistas e colocar lá na extensão, como evento, e no canal lá do YouTube, alguns transitaram por essa questão mais da escrita de si, da autoformação, da formação, enfim, da pesquisa narrativa. O teu trabalho é bem autobiográfico, nesse sentido, ele tem um dado autobiográfico, e eu sei de antemão, como orientador, que é sempre um desafio para o sujeito, né? Uma vez que, às vezes, essa escrita autorreferencial, né? Ontem até o Lucas, né, que foi também um egresso, né, que fez sobre a questão verbo visual do HQ, ele usou a expressão autoanálise. Ele falou, mas é um processo de autoanálise. E, de fato, é, né? Porque quando a gente fala de terapia, de análise, a gente pode estar relacionando isso com percursos, né, terapêuticos, percursos de análise, mas a escrita, né, a própria vivência de mergulho em si mesmo, ela pode se dar de vários modos. Então, quando eu vou transitando com essa perspectiva com os meus orientandos, eu tenho muito cuidado até para ir com a questão da conversa, de trazer subsídios, né, de uma fala, de uma coisa e outra, porque às vezes o sujeito, né, ele pode se assustar com até os próprios lapsos, né, de memória, os próprios insights, e de pensar, nossa, realmente isso aconteceu, né? E o tempo do processamento, né, Arthur? Que é justamente, né, eu até brinquei com você, falei, nossa, maravilhoso, porque vocês se entregam, né, no sentido de 4 meses de escrita e a coisa vai acontecendo. Então, é um processo muito acelerado, mas que é muito corajoso. Então, é uma coragem mesmo produzir, como você falou, um trabalho que vai para a banca, né? E a banca, às vezes, tem os equívocos, porque a pessoa, às vezes, faz uma leitura inicial, não entende bem, depois é que ela vai entendendo como funciona, porque a pesquisa narrativa e autobiográfica é um lugar ainda, né, que as pessoas estão começando a entender como funciona, né? É atribuída à educação, né? Nasce lá no ramo da educação, nos estudos culturais, tudo, mas vem dialogando por esse caminho, porque a pesquisa narrativa é um grande guarda-chuva. E nas artes, em outras áreas do conhecimento, ela está chegando. E hoje em dia se fala muito, né, de história de vida, trajetórias de vida, se fala muito nesses termos, porque começou a se pensar nessa questão do sujeito, da história do sujeito, que os sujeitos têm história. A gente está com... E quando você fala subjetividade, né, a gente é numa área, estamos vinculados a uma área humana, né, estudos. Então, não tem como não falar de subjetividade. Então, para algumas pessoas, a primeira pessoa é complicadíssimo, né? Eu acredito, eu penso, é difícil, porque as pessoas ficam assim, mas quem é esse sujeito? Não, é o sujeito da pesquisa, é o Arthur,
Barbosa, é o Luiz Carlos, é o Lucas Marques, sim, é o sujeito da pesquisa que pode falar isso, porque você é o senhor da sua pesquisa. Então, isso que você está, né, trazendo aqui como narrativa é muito contundente para pensar nesses caminhos, né, das coisas que são possíveis e como você falou, né? Eu releio, eu vejo, e como isso foi importante até para um crescimento, né, para um amadurecimento em relação àquilo que de fato eu queria, eram as artes. E aí a gente começa também a ter certezas, né, Arthur, de muitas coisas a partir também desse mergulho. E a questão do ensaio, da escrita como ensaio, né, na academia já tem muita gente trabalhando com essa questão, né? Na UNB mesmo tem uma disciplina da letras que trabalha justamente essa dimensão de escrita de si. É uma disciplina, acho que da pós-graduação, que oferece esse lugar, dentro de uma perspectiva literária, né? Porque a literatura vai muito para o autoficcional. Aquilo que você falou, a gente pode suprimir, e, de fato, né, numa pesquisa autobiográfica, narrativa, a gente pode, não precisa dizer tudo. O importante é sempre dizer tudo para si mesmo, no sentido daquilo que a gente escreve como catarse, né? Eu boto tudo no papel e depois eu vou recortar trechos que, de fato, eu posso posso publicizar, né? Posso colocar no repositório, posso contar para as pessoas, porque nem tudo precisa ser contado, mas o importante é sempre contar para si mesmo, né? Para a gente poder se ouvir, ler, às vezes, porque o ato falha, às vezes está na escrita, uma palavra que você escreve, fala, eu escrevi isso, né? Então, isso é muito interessante. E você, particularmente, assim, eu trago assim, uma experiência com seu trabalho gratificante, porque a imagem é um conceito que eu estudo, né, há muito tempo, a questão da imagem fotográfica, né, essa relação, o que é a imagem, imago, né, é um conceito caro, né, você sabe disso, porque em termos até de definição e tudo mais. Sim. Te parabenizo, né, novamente, já o fiz lá atrás, né, faço agora novamente, pela coragem que você teve no seu trabalho de conclusão de curso, porque foi muito bonito, né? Ele foi um trabalho muito elegante, ele é muito assim limpo, né? Ele é um trabalho coeso. Quando a gente olha a estrutura dele, é muito coeso. Eu mando às vezes para os alunos, como exemplo, eles falam assim: mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, não é para fazer isso, é para poder ler, se inspirar, né? É isso, né? É interessante, né? Porque eu tinha falado sobre essa dimensão do cinema e eu pensei em trazer essa estrutura do roteiro clássico para o trabalho, né? Então, ele está dividido ali em atos. Sim. E são atos que se organizam muito parecido com o que é na estrutura do cinema. Recentemente, né, dando aula para os alunos do ensino médio, eu fiz algo meio que parecido, assim, né? Sim. Como a gente está dando aula virtualmente, os alunos, né, eles não gostam de se mostrar, principalmente os alunos do ensino médio, eles não gostam de ligar a câmera. Eu passei uma atividade para eles que era uma atividade muito simples, de mostrar, de mandar um link, alguma coisa, de algo artístico que eles considerassem importante para a vida deles, né? Meio que nessa pegada, assim. Então, foi muito interessante ver como que eles também, muitos deles atribuíam que a arte chegava por um meio nada formal, né? Nada erudito. Muitos vinham do anime, da música pop, do cinema hollywoodiano. Então, foi interessante também ter essa experiência com eles. Os outros alunos conheciam artistas que eles não tinham conhecido através desse estudo, né, desse exercício. E é um exercício que você vai desnudando também o sujeito, porque quando você fala para ele pedir uma imagem que tenha algo artístico, que não precisa estar ligado a erudito, né, imagens clássicas da história da arte, né, você desnuda o sujeito, porque quando ele traz um gosto musical de uma propaganda sabe, um comercial de televisão, um clipe, você conhece o sujeito por aquilo que ele mostra, porque ele não está necessariamente seguindo um rigor. Eu vou levar a imagem do Van Gogh porque ela é famosa, é clássica. Porque o professor gosta. Porque é justamente aí que está essa dinâmica de ensino e aprendizagem, porque senão o aluno te responde a partir do seu repertório, daquilo que você passa para ele como gosto. Porque você é erudito, tem formação, tem tudo mais, ele vai buscar coisas para dizer para você, dar para você aquilo que você espera.
E quando você desafia o sujeito a pensar em algo assim, não, é uma imagem que é a experiência lá do FLV. Traga uma imagem que seja... O professor está provocando vocês. E justamente Exatamente. criando aquilo que você falou, de ficar meio assim, mas como que eu vou... Uma imagem, eu gosto de tanta coisa, mas eu tenho... Isso é para criar esse desafio, né, da seleção, né, de escolher uma, duas. E isso que você fez didaticamente com os alunos, nossa, já mostra, eu acho que a sutileza, né, desse seu olhar para com o outro, né, porque o professor é isso, é o olhar da generosidade com o outro, de tentar tirar do outro algo que ele pode te dar, que é dele, não seu. Né? Isso é muito bacana no processo de ensino e aprendizagem, desse processo mútuo, né, nessa relação que se estabelece em sala de aula. Claro, aqui no virtual, mas remete ao espaço da sala de aula. Né? Então, muito bacana essa experiência aí que você teve dos alunos, e claro, você vai conhecendo esse sujeito a partir daquilo que ele pode mostrar, como foi o teu caso, né? A gente sai da banca conhecendo quem é o sujeito Arthur, pesquisador que se formou em artes visuais, que fez um trabalho de conclusão de curso. Diferente daqueles trabalhos, que eu não vou aqui dizer que são ruins, nada, cada um com as suas escolhas, né? Mas que às vezes pega uma obra e vai falar daquela obra, porque a obra aí... Ele está apenas falando de um objeto, né? Da relação com aquele objeto, o que aquele objeto representou ao longo da história, isento, né? Com uma certa isenção de si mesmo em relação àquela imagem. Então, existem vários caminhos, eu acho que como você falou aí do Zamboni, o Silvio Zamboni, né, a pesquisa em arte ela é muito ampla, sobretudo quando a gente pensa nessa coisa do acaso, né, das coisas que acontecem. E a pesquisa, digamos, narrativa, ela vem muito por esse lugar também dos acontecimentos, ela é entrelaçada, ela vai trazendo muitas nuances. Né? A própria autobiografia, a gente vai pensando em artefatos, coisas que vão chegando, e às vezes você fala, nossa, me tornei um pesquisador, né, um bricoleur, que é aquela coisa... Né, daquele sujeito que vai reunindo pedaços de coisas para poder juntar e fazer um todo, né, criar uma representação de algo. Então, seu trabalho nesse ponto é muito contundente. Nós estamos indo para a finalização. Você quer fazer algum comentário específico para os alunos que vão assistir, os futuros discentes ou os atuais discentes, a comunidade interna e externa, né, dessa experiência sua também aqui com a participação num diálogo com o professor, fazer alguma consideração final? Bom, para os alunos que estão entrando aí na UNB, dois avisos, né? dois pedidos. Né? Aproveitem a universidade ao máximo e defendam a universidade ao máximo também. Isso é o que eu peço, eu até escrevi isso no agradecimento do meu TCC ali, a todos aqueles que defendem uma universidade, um ensino, né? Uma educação pública, gratuita e universal. Então, a universidade me formou professor, vai formar vocês também, então defendam, né? Porque ela está sob constantes riscos. Né? Arthur, eu te agradeço muito, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade de dispor o seu tempo, né, estar aqui para repensar o seu trabalho, a sua trajetória, a escrita desse trabalho que foi, né, que tem uma relevância lá no repositório institucional, na área da licenciatura das artes visuais, né? Não vamos pensar só na licenciatura das artes visuais. Então, eu te agradeço essa participação e até o próximo diálogo com egressos. Eu Um abraço, agradeço Arthur. Obrigado. pelo convite. Valeu, tchau, tchau. Até logo.